Começou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí 3 jogos, um jogo adiado devido aos problemas lá no Sul, jogo entre Cruzeiro e Internacional, mas tivemos aí. Putz, será que. Foi adiado por causa disso, né? Que o jogo era lá em Minas, né? Eu tô perdido agora. Ah, bom. Bom, eu sei que teve jogo que foi adiado. Bom, acho que foi, né? Porque eles não teriam como se locomover. Ah, sim, é. Ah, bom, é melhor começar de novo, né? Uhum. Bateu um branco aqui, daí a cabeça foi longe. Você vai continuar gravando Não, mesmo? vamos continuar gravando, aí eu corto daqui. Tá. Começou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos de sábado, hoje tivemos 3 jogos, né? Um adiado, Cruzeiro e Inter, devido aos problemas lá que tá acontecendo no Sul. Vamos começar aí com Fluminense e Atlético Mineiro? Sim, logo no começo, o Fluminense já faz um gol com Cano. Um jogo disputado, mas só no segundo tempo acaba saindo o segundo gol do Fluminense. E o Hulk, talvez desgastado pela sequência de jogos, dá lugar para o Vargas. E no primeiro toque ele já faz o gol e acaba sendo o destaque do empate do Atlético. O jogo foi bom lá em Cariacica, no Espírito Santo. O Fluminense começou bem, atacando pelo lado direito, né? Gol rápido, com 3 minutos de jogo. A jogada pela direita, com o Marquinhos ali encontrando o Cano na área. Essa área do campo funcionou muito bem para o Fluminense no primeiro tempo, né? O Galo usando muito o Scarpa para armar a jogada, mas teve dificuldade ali com a marcação do Fluminense. O segundo tempo movimentado, mais 3 gols, né? Saiu o primeiro gol do Renato Augusto, ampliando para 2-0, e depois a estrela de Vargas, né? Recuperado pelo Milito aí, entrou, marcou os 2 gols de empate do Galo, né? Milito segue invicto pelo Galo e o Flu ainda não conseguiu repetir aquelas atuações do ano passado, né? Né? E, bom, o segundo jogo fica pelo Red Bull Bragantino e Flamengo. O Flamengo parece que sempre tem um problema de jogar em Bragança. Não consegue desempenhar o melhor futebol. O Léo Ortiz acabou sendo um pouco hostilizado pela torcida, né? Porque ele tinha uma identidade com o Red Bull. Mas, bom, o jogo começa, várias oportunidades, porém o Red Bull sai na frente. E segundo tempo, o De La Cruz acho que perdeu uma oportunidade cara a cara, sozinho, partindo com a bola, acerta o travessão, mas depois o Bruno Henrique faz o gol de empate. Tudo igual em Bragança, um gol em cada tempo, né? Primeiro tempo começou aí com o Flamengo parecendo que ia controlar a partida, mas aconteceu a mesma coisa que já vinha acontecendo antes. O time não conseguia achar aquele último passe. Uhum. Quando o Braga subiu a marcação ali, começou a incomodar mais o Flamengo. Aos 30, em cobrança de escanteio, o Bragantino abriu o placar de cabeça com o Pedro Henrique, né? Segundo tempo, o Flamengo buscando empate, o Braga deixando a bola com o Flamengo. Teve algumas chances, mas não conseguia marcar. Mas o empate veio, um excelente lançamento lá do De La Cruz para o gol do Bruno Henrique, né? O De La Cruz teve esses momentos aí no jogo, mas teve uma visão assim no passe pro gol que é de jogador diferenciado mesmo, né? O Flamengo ficou perto de virar, não conseguiu. Final 1-1, com muita reclamação da parte do Flamengo aí do VAR, pelo juiz. Mas enfim, o resultado até que vai normal. Sim, os dois times na parte de cima da tabela, né? Então um jogo equilibrado. E É. encerrando os jogos de sábado, Corinthians e Fortaleza. Corinthians em casa acaba empatando 0-0. Um jogo movimentado com poucas oportunidades claras de gol, mas quando teve os goleiros, tanto do Corinthians quanto do Fortaleza, se destacaram muito na partida de hoje. No primeiro tempo, o Corinthians tendo mais chance de abrir o placar, né? Teve aquela cabeçada queima-roupa do Ranieri, que o João Ricardo salvou. Teve o chute perigoso do Garro, quase gol de falta do Romero. Mas ali o primeiro tempo 0-0. Segundo tempo começou com os dois times tendo chance. O Corinthians colocou uma bola na trave no chute do Hugo. E logo na resposta, o Breno Lopes foi acionado num contra-ataque e quase fez pro Fortaleza. Teve um quase gol de letra do João Ricardo, numa jogada do Wesley, mas ficou nisso. O destaque pro lado do Corinthians, para mim, é o uniforme todo preto, ficou maravilhoso. Sim, E do Fortaleza, o destaque são 3 anos do Vojvoda no comando do time. Cara, pro nível do Campeonato Brasileiro, isso é muita coisa. sim, ele vem fazendo um bom trabalho, sempre participando de campeonatos continentais. E vamos torcer para que seja uma nova tendência, né, de trabalhos longos aqui no futebol brasileiro. Fim da quinta rodada, fim entre aspas, né? Alguns jogos adiados, mas os jogos de domingo aí encerrado, começando com Atlético Paranaense e Vasco, Didi.
O Atlético Paranaense vence, né, mais uma vez em casa. O Vasco parece aquele time que sempre vai estar lutando. A torcida fez uma cobrança durante a semana, mas o Atlético Paranaense é forte em casa. O Atlético muito melhor, até antes da expulsão infantil aí do Hugo Moura. Ele errou um recuo bobo e resolveu fazer falta ali para parar o lance, sendo que era o último homem da linha. Eu confesso que eu não entendo essa tomada de decisão do jogador. 15 minutos de jogo, deixar o seu time com a menos, sei lá. Preferível às vezes tomar o gol, mas ter os 11 ali para buscar um empate. Nem saberia se ia ser gol ou não. Mas enfim, uma tomada de decisão que me estranha. Furacão colocou umas bolas na trave, foi melhor, conseguiu abrir o marcador ali com o Eric aos 25. Teve chance de ampliar, foi muito superior no primeiro tempo. Começou o segundo tempo com outra bola na trave, aí eu já pensei, começa só a bola na trave, não começa a entrar essa bola, não consegue ampliar o resultado. Será que o Vasco vai lá e mete um gol, aquele caos total? Quase aconteceu isso. O Verratti marcou, mas estava impedido. Se não me engano, é a terceira vez que o Verratti marca um impedimento ali no campeonato. Tem que melhorar essa questão de posicionamento. Mas ficou nisso, 1-0 Furacão, que vai ao topo da tabela, enquanto o Vasco sofre sua quarta derrota seguida, ficando no Z4. E você falou de decisões erradas logo no começo do jogo. Vitória e São Paulo. O Vitória acaba perdendo de 3-1 do São Paulo e acabou sendo um ponto decisivo a expulsão do jogador logo no começo da partida com uma agressão em cima do Caleri. O campo pesado também foi um dificultador, mas para os dois lados. Expulsão com 5, 6 minutos de jogo complica muito, né? A Vitória ficou com a menos depois da expulsão aí do Wagner Leonardo. São Paulo pressionou, perdeu o gol claro com o Igor Vinícius ali que chutou na trave, mas conseguiu marcar os 44 no finalzinho aí do primeiro tempo com o Luciano de cabeça, né? Segundo tempo, a Vitória conseguiu o empate, logo no começo, aos 4 minutos, com o William Oliveira, mas não deu muito tempo para comemorar. Aos 7, o Luciano marcou o segundo dele na partida, fazendo 2-1 para o Tricolor. São Paulo ficou com a maior posse de bola ali, tentando cadenciar a partida, e conseguiu o terceiro gol com o zagueiro Ferrarese. Fez um bonito gol, driblou o marcador ali, chutou de bico. Resultado final 3-1 para o Vitória, que cresce com o Zubeldia, né? Sim, e novamente o Vitória com o alerta ligado, né? Porque o time que vem da Série B não engrena, a gente tem que ficar esperto eles têm que ficar esperto com os resultados daqui em diante, né? Bom, próximo jogo, o triunfo do Bahia em cima do Botafogo. Um jogo equilibrado, porém parece que o Botafogo não engrenou e o Bahia se aproveitou disso durante a partida. Então, 2-1 pro Bahia em cima do Botafogo. O Bahia venceu a primeira fora de casa, né? Subiu na tabela. Primeiro tempo eu achei interessante, o Botafogo tentando passe ali em profundidade. O Bahia bem nas linhas de impedimento e também com boa saída de bola, que tem um meio-campo com muita habilidade, né? O gol saiu no finalzinho do primeiro tempo, de pênalti, o Everaldo abriu para o Bahia. Segundo tempo, o Botafogo buscando empate, um empate que saiu aos 17 com o Jefinho, né? O Botafogo que vinha numa sequência de ataque, mesmo após o gol continuou produzindo jogada, mas quem conseguiu o segundo gol foi o Bahia. Aos 40 aí, Rafael Ratão recebeu cara a cara com o goleiro, driblou e fez um bonito gol. Ótimo resultado para o time do Rogério Ceni, que passou o Botafogo na tabela, fica em segundo com os mesmos 10 pontos do líder, né, Atlético Paranaense. Sim, e bom, não era para ser o encerramento da rodada, mas acaba sendo o último jogo do domingo, o encerramento da quinta rodada. O Cuiabá em casa perde pro Palmeiras, o Palmeiras 2-0. A impressão que deu é que o Palmeiras poderia fazer o gol a qualquer momento. Tava um jogo sem graça, oportunidades bem raras, escassas ao longo da partida. Só que um cruzamento, o Lázaro faz o gol. E segundo tempo, numa jogada de mais uma das promessas do Palmeiras, sofre o pênalti e vai lá e converte o gol. Deu Palmeiras mesmo com um jogo bem abaixo do que a gente está acostumado a ver, né? Primeiro tempo eu achei pouca criação, jogo lento, muito erro de passe. O gol nos acréscimos aí do Lázaro salvou o Palmeiras, um primeiro tempo que não empolgou em nada, né? Segundo tempo, o Cuiabá esboçou uma melhora, mas foi o Palmeiras que teve mais chance de ampliar, que conseguiu com o garoto Estevão aí de pênalti, final 2-0.
Cuiabá segue sem vencer, segue sem marcar gol no Brasileirão e o Palmeiras se recupera, né? Depois de 3 jogos aí sem vitória. Sim, então, papo da rodada encerra essa quinta rodada. Vamos esperar como serão, né, decididos os jogos restantes, né, que infelizmente devido à situação no sul do país foram adiados. Mas quando tiver alguma novidade nós trazemos aqui. É isso aí, força pessoal do Sul, um abraço, até a próxima. Falou, abraço.